Olá, boa noite. Boa noite a todos. Tirando aqui a máscara, pedindo licença para conversar um pouquinho essa noite com vocês sobre o tema dessa noite. Enquanto todos vão adentrando a sala, enquanto todos vão chegando, gostaria de convidar a todos para fazermos a prece da noite. Está bem? Que estejamos todos nós abertos às boas inspirações da espiritualidade que age em nome de Jesus nessa terra. Que estejamos nós abertos à orientação da espiritualidade que rege também todos os trabalhos dessa casa e tantos outros trabalhos em outros ambientes. Que Jesus seja o guia dessa noite, tanto em palavras quanto em sentimentos, e que nós possamos, conforme a nossa necessidade de aprendizado, juntos alcançar o maior objetivo possível, que é o objetivo de compreender o quanto é necessário amar, ao invés de lamentar, ao invés de blasfemar, ao invés de resmungar. Vamos então à leitura? Já temos algumas pessoas participando já dessa conversa. Eu costumo dizer que é uma conversa. Dessa conversa que nós teremos hoje, e iniciaremos com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de bem-aventurados os aflitos, especificamente os itens 12 e os itens 13. Ambos falam especificamente dos motivos da resignação. O item 12 nos diz o seguinte: leiamos juntos. Quem tiver com o Evangelho, que possa acompanhar também, ou que apenas escute essas palavras comigo. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento com o prelúdio da cura. Essas palavras também podem ser assim traduzidas: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são as dívidas de suas faltas passadas, e essas dores, pacientemente suportadas na terra, poupam-vos séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, ser felizes. Deus reduz vossa dívida, permitindo-vos liquidá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante ao que deve uma grande quantia e para quem diz o credor: se me pagas hoje mesmo a 100ª parte, darei a quitação de todo o resto, e serás livre se não o fizeres, e se não o fizeres, eu te perseguirei até que tenhas pago o último centavo. O devedor não ficaria feliz suportando todo tipo de privações para ficar livre e ainda pagando somente a 100ª parte do que deve? Em lugar de se lastimar de seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido destas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes porque pagam suas dívidas e após o pagamento estarão livres. Mas se quitando-se totalmente de um lado, endivida-se de outro, nunca chegará à libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só delas, seja qual for, que não traga consigo a punição necessária, inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Se, portanto, reclama-se nas aflições, não se as aceita com resignação e como algo que se deve ter merecido, se acusa Deus de injustiça, contrai-se uma nova dívida, perdendo o benefício do sofrimento. Por isso será preciso recomeçar da mesma forma que, se a um credor que nos atormenta pagássemos a prestação, mas a cada parcela
tomássemos um novo empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é como o operário que se apresenta no dia do pagamento. Para uns, o Senhor dirá: eis o prêmio por tuas jornadas de trabalho. Para outros, os felizes da terra, os que viveram na ociosidade, que puseram sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nas alegrias mundanas, dirá: nada cabe a ti, pois recebeste teu salário na terra. Vai e recomeça a tua tarefa. O homem pode amenizar ou aumentar a amargura das provas por sua maneira de encarar a vida terrestre. Sofre tanto mais quanto mais longa considera a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual abarca a vida corporal no piscar de olhos. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende sua brevidade e diz a si mesmo que esse momento penoso passará rapidamente. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, sustentam e encorajam, e em vez de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem progredir. Para aquele, ao contrário, que só vê a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor recai sobre ele em todo o seu peso. O resultado daquela maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, levar o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com sua posição, sem invejar a de outros, atenuando o impacto moral dos seus reveses e decepções. Ele extrai daí uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Enquanto pela inveja e o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e angústias de sua curta existência. Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente pelo convite da espiritualidade e pelo convite da coordenação material também da casa para conversar com vocês sobre mais um tema. E um tema de grande importância, que trata num amplo geral, num aspecto geral sobre bem-aventurados os aflitos, e especificamente ele traz o tema da resignação e ainda traz uma orientação da espiritualidade a respeito da nossa abordagem de hoje. Eu gostaria primeiramente de convidar a todos para acompanharem comigo um momento específico da história na qual nosso tema iniciará hoje. No início desse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, lá no primeiro item, no primeiro tópico, diz o seguinte: acompanhem comigo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. É assim que começa o capítulo. É um capítulo que já nos coloca a pensar desde o início em reflexão sobre o motivo das aflições, que não são nada além de bem-aventuranças, nada além de oportunidades. E grata por estar aqui hoje conversando um pouco sobre esse tema, eu gostaria de fazer 2 convites a vocês hoje. O primeiro, na verdade, já foi feito, que foi que me acompanhassem nessa leitura inicial do primeiro item desse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o segundo é que percorramos agora um caminho específico na história que nos coloca próximos a outros tantos amigos nossos
que viveram em outras existências, que conviveram em outras épocas e que tiveram também outras vivências e que nos seus devidos momentos, nos seus devidos tempos, foram chamados também à resignação e foram chamados, como nós somos hoje, orientados pela espiritualidade da casa, a tratar desse tema amplo com uma abordagem mais específica que fala sobre o porquê de não resmungar e de não blasfemar. Tantos motivos temos, se olharmos em volta, para sermos gratos, seja pelo ar que respiramos, seja pelas belezas que vemos nessa terra, seja por tantos outros motivos. E motivos há que muitos de nós encontramos por vezes para nos entregar a resmungar, a blasfemar ou mesmo a lamentar diante das decisões divinas que estão acima da nossa compreensão na maioria das vezes. Nesse segundo convite, convido vocês todos a percorrerem comigo um caminho histórico muito rápido e que inicia lá em Êxodo, no momento de uma vivência específica de Moisés, na qual certas situações aconteceram. E lá nesse momento de Êxodo, houve algo que foi dito, e algo que também merece ser compartilhado conosco para que possamos refletir a respeito. Em determinado trecho daquele Êxodo, se diz: e todo o povo dos filhos de Israel murmurou contra Arão e Moisés no deserto, e os filhos de Israel disseram a eles: quem dera tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor nas terras do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne e junto a tanto pão. E mesmo assim, dali foram afastados, pensavam eles, para que morressem naquele deserto, desamparados de tudo e desamparados de todos. Essa foi a vivência de um determinado povo em uma determinada época. Essa foi uma vivência em um determinado momento. E eu então, diante disso, vos pergunto e me pergunto também: o que mudou de lá para cá? O que mudou entre aquele tempo e esse tempo? O que mudou entre nós lá e entre nós aqui? Naquela época, aquele povo considerado um povo escravizado, um povo que vivia certos sofrimentos e que tinha certas limitações, ao se dispor a caminhar naquele deserto, enxergava o momento presente. E no momento presente, havia certos sofrimentos, havia certas dores necessárias, havia certas dúvidas. E entregues àquele momento presente, eles, em sua maioria, não se dispuseram a entregar confiança à esperança do futuro vindouro. Eu vos pergunto novamente: o que mudou? Todos nós temos os nossos próprios desertos a enfrentar, a atravessar, a passar. Lá foi aquele determinado povo que enfrentou seu próprio deserto. Nós, já não no tempo de Êxodo, temos também o nosso deserto a enfrentar, a ser enfrentado, a ser passado, a ser vivenciado. Uma crise financeira pode ser considerada um deserto. Um afastar transitório de um ente familiar muito querido pode ser considerado um deserto. Uma pandemia pode ser considerada um deserto.
Imaginem os profissionais chamados a atuar numa linha de frente, assim chamada, assim denominada, durante uma pandemia viral, se expondo tanto a vírus quanto a todas as demais nuances. Isso pode ser um deserto. E quantos são os demais desertos pelos quais todos nós passamos? Quantas vezes nos sentimos incompreendidos por familiares nossos, que em grande parte também se sentem incompreendidos por nós? Isso tudo, meus irmãos, são desertos que aprendemos não só em Êxodo, mas em tantas outras etapas, e que precisamos aprender a conviver com esses desertos de maneira que eles não venham a ser motivos de lamentação, motivos de murmuração, motivos de falta de confiança em Deus que rege cada instante das nossas vidas. Que possamos nós enxergar nas nossas vidas motivos para que possamos continuar vivendo-as com tranquilidade, vivendo-as de forma que venham a nos acrescentar. Trago uma nova imagem para vocês e gostaria que acompanhassem comigo. Quantas vezes não nos dispusemos diante de um recipiente, como esse copo, por exemplo? Um recipiente com determinada quantidade de líquido colocado nele até determinado ponto. E quantas vezes não tivemos nós a oportunidade de escolher a nossa decisão a respeito do que pensar frente a esse recipiente ou frente a qualquer outra circunstância das nossas vidas? Ao olhar para este copo, como vocês o veem? Veem este copo como um copo meio cheio? Ou veem este copo como um copo meio vazio? Percebam, a água está pela metade. A nós cabe a decisão que vem da interpretação que temos a partir de quem nós mesmos somos ou de como nós estamos em determinado momento da nossa existência. De como estamos agora, de como estaremos daqui a alguns minutos, a algumas horas, ou de como já estivemos antes. Como vemos este copo? Este copo ele pode ser representado pelas circunstâncias diversas da nossa vida, por tudo que temos a enfrentar diariamente, pelas nossas situações no trabalho, pelas situações familiares, pelas vivências enquanto encarnados que estamos aqui, agora. Vivências essas que por vezes estão além do nosso poder de modificação das circunstâncias. Mas a nós cabe a decisão, a nós cabe a posição a respeito do que pensaremos e de como nos posicionaremos diante do que vemos, diante do que temos. Este copo, ele pode ser visto como meio cheio ou como meio vazio. Se eu o vejo como meio cheio, eu não lamento, eu não resmungo. Se eu o vejo como meio vazio, eu me ponho como aquele povo, a maioria deles, em Êxodo, ao atravessar o deserto, percebendo apenas os transtornos do presente e enxergando como meio vazio por não se dispor a colocar a sua visão mais à frente, na esperança do futuro que o próprio Cristo Jesus esclareceu milênios após. Entendem como há possibilidades de interpretações, como a possibilidade de visualizações e como a possibilidade de posicionamentos
que cabem muitas vezes mais a nós mesmos do que as circunstâncias em si? E isso, meus irmãos, é decisão de todo dia. Isso é decisão de toda hora. Isso viveu aquele povo em Êxodo ao atravessar um momento da sua existência sem as certezas do futuro e por vezes com certas fraquezas em relação à confiança em Deus no presente. Quantas não são as vezes que nos entregamos nas divergências transitórias do presente sem pensar no que pode haver no futuro? Se eu penso em uma semente de flor e não planto essa flor, porque se é semente é flor, se não cultivo, se não me ponho a acompanhar da melhor maneira possível, quem me garante que lá à frente haverá de fato uma flor? Mas se eu desisto hoje dessa flor por ter em mãos somente uma semente, essa flor de fato não existirá. Compreendem o que eu quero dizer? Que naquele êxodo, naquele atravessar do deserto, aquelas pessoas, por vezes, com seus momentos, com seus motivos, se colocaram mais próximas das dificuldades do que das esperanças. Mas que não é necessário que seja sempre dessa forma. É possível que seja diferente. É possível que prossigamos e é possível que sigamos enfrentando outros tantos momentos com outros tantos ângulos de visão. Nos colocando novamente frente àquele copo. É o mesmo copo, é o mesmo recipiente, é a mesma quantidade de líquido. No entanto, se nos colocarmos num ângulo de circunstância de visão mais amplo, como será que vamos visualizar este copo? Nós, ao estarmos nas nossas dificuldades diárias, nas provas que nos são necessárias e que cobram de nós a resignação também necessária, por vezes enxergamos circunstâncias por um ângulo estreito, que considera apenas recipiente e quantidade de líquido. Mas como será que Deus vê o nosso copo? Como será que Deus vê a nossa vida? Como será que Deus enxerga as nossas circunstâncias e a nossa postura diante dessas circunstâncias? Entendem a que me refiro? Por certo, segundo a visão que me cabe, Deus enxerga com uma forma muito ampla de leis divinas que enxergam à frente do que nós mesmos somos hoje. Ele enxerga a centelha de luz que fez nascer em cada um de nós e enxerga a possibilidade de perfeição relativa que nos cabe e que nos caberá um dia. Ele enxerga nesse copo não o recipiente e o líquido do momento, mas as possibilidades, as oportunidades, os talentos que todos nós temos para continuar crescendo, evoluindo, progredindo, nos aproximando do exemplo maior que Ele nos deixou, que foi o exemplo de Jesus, o exemplo do Cristo, para que também estejamos nós nos aproximando dele.
Deus, ao olhar para cada circunstância, Ele não enxerga problemas, Ele enxerga soluções. Ele não enxerga em nós limitações, Ele enxerga em nós possibilidades. E são essas possibilidades que, quando nós mesmos enxergamos, nos permitem não resmungar, não blasfemar e apenas confiar, mantendo a fé em cada instante, mantendo a fé em cada momento, mantendo a fé em cada situação, em cada constância a qual somos chamados a vivenciar. E é assim que prosseguimos. Prosseguimos para uma nova etapa, para uma nova vivência. Lembra que foram 2 os convites feitos hoje? Um para que estejamos vivenciando aquele primeiro item do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, refletindo beneficamente naquelas palavras, e outro para que percorramos um caminho rapidamente juntos, para que nesse caminho, com esses exemplos de pessoas que são pessoas tão reais quanto nós somos hoje e que viveram as suas existências de uma forma real, como nós vivemos as nossas hoje, de uma maneira real, para que percorramos esse caminho. E nesse caminho, convido agora a estarmos juntos numa outra existência, num outro momento da história. No momento que viveu uma pessoa chamada Jó. Ao ler sobre ele no Evangelho Bíblico e em todos os outros locais que reportam a sua história, ao seu contexto existencial naquele tempo, por vezes nos parece uma simples história, parece um conto. Mas Jó, assim como nós, foi uma pessoa real que viveu situações reais. Jó, no seu tempo, era uma pessoa, como muitos de vocês conhecem, de muitas posses, abastada, de muito gado, rodeado de serviçais, com muitos filhos, dotados de saúde. E Jó, em determinado momento, ele se viu sem tudo isso. Em determinado momento, tudo isso modificou, digamos assim, talvez seja essa a palavra. Havia motivo para que isso acontecesse e havia motivo para que se modificasse. E Jó, ao se ver em um contexto de vida diferente do anterior, ele apenas disse: o Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, que poderia ter blasfemado, que poderia ter resmungado, que poderia ter lamentado, simplesmente confiou. Quantas não são as vezes, meus irmãos, que a mudança de uma frase, da colocação das palavras, modifica toda uma postura, toda uma atitude e toda uma emanação de sentimentos. Por exemplo, se considerarmos a palavra mas, M-A-S, podemos dizer, colocando-nos no lugar de Jó: eu tudo tinha, mas Deus me tirou. Percebem como essa é uma frase que se coloca em uma postura de lamentação, de murmúrio, de blasfêmia em relação a Deus? Mas essa não foi a postura de Jó. Jó colocou as palavras sempre de outra maneira.
ele fazia da seguinte forma: eu tudo tive, eu tudo perdi, mas eu confio em Deus. Percebem a diferença da colocação dos termos e a diferença que isso traz à nossa vida, ao nosso cotidiano? Independente do que nos aconteça, independente das circunstâncias, das situações que nos rodeiem, podemos nós nos comportar como Jó, que em seu tempo, mesmo antes do nascimento de Jesus, já se comportou de forma que, mesmo se vendo sem as suas posses, sem os seus serviçais, mesmo sem os seus filhos, se pôs a confiar em Deus, se pôs a ter fé, e essa fé ele manteve, independente dos motivos que tinha, para os fatos que se seguiam na sua vida. Jó não se questionava a respeito dos motivos de Deus. Jó não se questionava se aquilo se tratavam de provas presentes, de provas do passado, se tratava apenas de um exemplo a ser seguido. Jó nem ao menos sabia que seria ele exemplo hoje, as nossas lições de fé, de confiança e de certeza da presença de Deus nas nossas vidas. E quando Deus está presente nas nossas vidas, e Ele sempre está, Ele simplesmente ama. E esse amor é trazido de formas que não são esperadas, que por vezes não são compreendidas, mas que devemos ter sempre em mente que é um amor puro, um amor sincero, um amor misericordioso, um amor que nada mais quer que o bem de todos. É como se fosse uma ponte. Percebem nessa ponte uma pessoa a atravessar? É como se estivéssemos nós de um lado e Deus de ambos os lados, de todos os lados. Nós de um lado, com tantos exemplos como o de Jó, por exemplo, ou de tantos outros irmãos que nos guiaram na confiança e na fé. Tantos nomes conhecidos, tantos nomes desconhecidos, tantos Joãos, tantos Josés, tantas Marias, que nos guiaram como exemplo, servindo-se de ponte, para que quando tivéssemos maior dificuldade de sustentação da nossa fé, tivéssemos esse exemplo. Lembrando que o maior exemplo é o exemplo do próprio Cristo. A questão é, meus irmãos, os exemplos, eles são como se fosse a ponte. E estamos nós com Deus em todos os locais, porque Ele é onipresente. E cabe a nós atravessar ou não essa ponte. Cabe a nós decidir se vamos continuar resmungando, murmurando, blasfemando diante das dificuldades, ou se vamos entregar todo o nosso ser à confiança plena de Deus que nos espera do outro lado dessa ponte. Ele está do lado de cá, sim, mas do outro lado somos nós que estamos ainda mais próximos dele, porque somos nós, ao nos resignarmos diante da sua vontade, que é sempre boa, que é sempre amorosa, que é sempre pura, que nos aproximamos ainda mais dele. E mesmo Jesus nos deixou esta lição, mais esta, tão bela lição,
para quando tivéssemos dificuldade de nos aproximar de Deus, que lembrássemos de nos recolher em nosso quarto e orar a Ele em silêncio, porque em silêncio Ele escutaria. E esse quarto não necessariamente é um quarto com 4 paredes, é um quarto com portas e janelas. Esse quarto pode ser qualquer lugar em que estejamos. Esse quarto pode ser a nossa mente, o dispor a nos colocar mentalmente mais próximos de Deus, nos sentindo mais íntimos dele, mais próximos dele. E aí sim, estejamos nós, me perdoem a colocação da palavra, estejamos nós mais íntimos dele, estaremos nós mais unidos, mais ligados a essa fé, a essa confiança, e menor será a possibilidade de blasfemarmos, de resmungarmos. Maior será a chance de simplesmente agradecermos pelas oportunidades que temos a cada segundo. Cada segundo em vida, seja em vida material, corpórea mais densa, ou seja em vida espiritual, isenta desta vida carnal como a conhecemos hoje, cada segundo, cada instante é capaz de mudar muito em nós. Cabe a nós a decisão de atravessar ou não essa ponte. Quantas vezes não nos pomos a resmungar diante de um alimento que não nos agrada, sem ao menos lembrar que muitos são os que não têm nada para comer? Quantas vezes resmungamos, murmuramos diante de uma simples dor de cabeça, nos esquecendo de quantos são aqueles que estão nos leitos dos hospitais sofrendo. Não há sofrimento maior ou menor, não há dor maior ou menor. Há apenas a possibilidade de compreensão, que deve ser a maior possível, para que nessa compreensão possamos nós entendermos que a resignação à vontade de Deus é o melhor caminho. Não no sentido de nos colocarmos como quem não lutará em cada dia. Lutaremos sim. Lutaremos com fé, com confiança, com paz no coração. Lutaremos sem possibilidades de nos colocar como as pessoas que resmungam, como as pessoas que lamentam, como as pessoas que blasfemam. E só isso já nos colocará muito à frente de nós mesmos, porque somos nós mesmos o nosso ponto de comparação. Vamos prosseguir um pouco mais? Passamos por Êxodo, passamos por Jó. Há tantas outras histórias, tantas outras palavras, tantas outras pessoas, mas eu gostaria, nesse curto tempo que nós temos hoje, de dar um pulo muito breve na história do nosso querido irmão Paulo. Paulo, antes Saulo, vivenciou muitas situações, as quais ele poderia simplesmente ter se deixado entregar à lamentação. E quantas perdas teria se simplesmente tivesse lamentado ao invés de prosseguir a sua vida? Houve um fato no vivenciar da história de Paulo, quando ele ainda era Saulo, que foi um fato muito interessante. Paulo, em determinado momento, passou também pelo seu deserto. Há deserto para todos nós, porque são nos desertos que nos colocamos à disposição do Cristo, à disposição de Deus para aprender o que ainda não aprendemos.
São nos desertos que nos colocamos como capazes de atravessar certas pontes e de nos dispor a confiar, nos aproximar mais de Deus. Numa imagem meramente ilustrativa que trago, só para relembrar o fato em que Paulo caiu do cavalo no deserto de Damasco. Foi muito mais do que cair do cavalo. Aquele cair teve um vivenciar que foi além da compreensão material possível. Ao se deparar com Jesus, ao se deparar com toda a verdade que ele ainda relutava, Paulo caiu ali naquele deserto, mas não caiu do cavalo, ele caiu em si. Ele caiu em todas as possibilidades que lhe seriam presentes de prosseguir a sua vida já com Cristo vivendo em si, já com Deus como sendo seu guia. Não que antes ele não tivesse uma vontade e uma postura voltada a Deus. Antes ele apenas tinha uma compreensão diferente. Ali, naquele momento, ele mudou a sua compreensão e ele caiu em si. Ele poderia, meus irmãos, naquele momento, ter se voltado ao seu passado enquanto Saulo e ter murmurado. Ele poderia ter lamentado por tudo feito no passado, por todas aquelas ações realizadas, por todas aquelas situações geradas por ele. Se lamentasse e se ali desistisse, não teríamos nós todas as cartas escritas por Paulo nos instantes seguintes. Não teríamos nós todas as lições vivenciadas, orientadas, deixadas tão claramente para nós por ele. Não teríamos nós tantas das casas do caminho que foram abertas por ele e por tantos outros discípulos que agiam em nome do Cristo naquela época. Compreendem a diferença do vivenciar? Compreendem a diferença entre o estar no presente, vivenciando o presente de fato e se colocando nesse presente como instrumento divino de Deus, caindo nos desertos das nossas vidas, mas levantando e seguindo em frente, levantando e prosseguindo, levantando e confiando, levantando e mantendo a fé que nos é possível, mantendo a confiança que nos é desejada, que nos é pedida e que Deus espera de todos nós. Quando Paulo caiu em si, foi como se Paulo tivesse atravessado aquela ponte. Foi como se ele tivesse se aproximado ainda mais do Cristo, de Deus e das verdades que ele passou a compreender muito mais a partir daquele momento, a partir daquele tempo. Paulo, ao cair em si, ao se resignar naquele presente, ao se deixar levar pelo presente ao invés de lamentar pelo passado, ele disse muitas coisas muito bonitas, ele deixou muitas palavras escritas que a nós são ensinamentos belíssimos. E hoje trazemos para vocês uma das suas frases, que diz que por amor de Cristo regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E ele compreendeu que quando estava fraco é que ele estava forte. Porque quando nosso coração está quebrantado, quando estamos enfraquecidos por motivos diversos, por provas diversas que nada mais são que oportunidades
ao nosso aprendizado e ao nosso crescimento, são nesses momentos que mais nos aproximamos do Cristo e mais nos aproximamos de Deus. Ele entendeu essas palavras e, ao se ver fraco, ele se compreendeu como alguém muito forte, porque ele compreendeu a possibilidade da confiança que poderia haver em si mesmo e da confiança que principalmente ele poderia compartilhar com outras pessoas. E assim ele fez. Não que tivesse sido fácil. Como um dos nossos irmãos muito queridos, daqui, da Casa Luz e Harmonia, essa nossa casa do caminho, ele costuma dizer que não há nada que seja difícil. É trabalhoso. Para Paulo foi trabalhoso cair em si, vivenciar a sua nova vida, nova existência, com o Cristo vivendo nele, com as benesses do futuro, da esperança no futuro, superando sempre as dificuldades do presente. E ali, meus irmãos, existe um dos mais belos exemplos deixados a nós, para que quando necessitemos lembrar do quanto de resignação é necessário a nós e do quanto de confiança é desejado de nós, possamos lembrar, não só nesse, como em tantos outros exemplos. Há muitos outros. Resignar é coisa para todos os dias. Mesmo a natureza simples se resigna diante de uma tempestade. Mesmo um simples João de barro se resigna e volta reconstruindo a sua casinha com simplicidade após a chuva ter cessado. Tenhamos nós na natureza os exemplos necessários. Tenhamos nós nas pessoas que conosco convivem os exemplos necessários. Tenhamos nós no Evangelho Bíblico, nas leituras deixadas por Kardec, que traz nas suas obras básicas da doutrina espírita codificada ali, e em tantas outras obras, exemplos para seguir. E hoje gostaria de finalizar com palavras de um querido amigo para todos vocês. Foi um tempo curto, espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Espero que tenhamos boas reflexões a partir de então, mas gostaria que escutassem as palavras desse querido amigo, que nos mostra que o amor é o caminho que nos leva a não blasfemar, que nos leva a não resmungar, que nos leva a não murmurar diante da vontade de Deus, que está acima da nossa e que segue leis que estão acima da nossa compreensão momentânea. Confiemos, meus irmãos, confiemos e escutemos esse nosso amigo. Se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então
trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que com o respeito mútuo possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Se eu tiver... Exatamente isso. Sempre que tivermos dúvidas, sempre que tivermos questionamentos, lembremos do amor. Lembremos do amor a Deus acima de todas as coisas. Lembremos do amor ao próximo como a nós mesmos. Lembremos de amar até mesmo aqueles que ainda se dizem nossos inimigos. O amor é o caminho que nos guia e que nos leva por estradas que são divergentes da blasfêmia, divergentes da murmuração, divergentes do resmungar. O amor nos conduz à confiança, nos conduz à fé e nos conduz à aproximação cada vez maior do Cristo e de Deus. Então, por fim, deixando vocês com essas palavras desse querido amigo, finalizo também com uma última frase, dita pelo nosso irmão Paulo. Em tudo, meus irmãos, dai graças. Em tudo, em simplesmente tudo, dai graças. Porque em tudo que nos é concedido e que permite que nos seja alcançado, há amor. Quando acharmos que algo nos falta, lembremos-nos de que sempre nos sobra algo, sempre nos sobra amor. Como nos disse o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, amai-vos, amemo-nos uns aos outros, sempre. Gostaria de deixar para vocês o tema da palestra, da conversa da semana que vem, que se tratará do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas, item 11. Será esse o embasamento inicial e a partir daí as orientações mais específicas da espiritualidade serão dadas. Hoje, meus irmãos, convido-vos apenas a isso. Nos resignemos, confiemos, mantenhamos a fé e amemo-nos uns aos outros e até aos que se dizem nossos inimigos. Com isso, encerramos hoje esta nossa conversa. Espero que tenha sido proveitosa para todos nós enquanto encarnados ou desencarnados, e façamos agora a nossa prece de encerramento. Que nesse dia de hoje todas as palavras ditas tenham sido alcançadas conforme a necessidade de cada ser, nos seus lares, nos lugares onde vivenciam as suas existências, e que o amor esteja entre nós, guiando, conduzindo, preenchendo e superando qualquer lacuna, a ponto de não nos permitir lamentar ou murmurar. Que o amor seja o que nos guia a caminho do nosso maior guia, que é o Cristo, a caminho das leis divinas, que é o que nos rege. Meus irmãos, meus queridos, agradeço pela paciência, agradeço pela companhia e finalizemos novamente
com uma frase que eu gostaria que todos lembrassem essa semana e sempre. Em tudo, dai graças. Muita paz a todos, que Jesus abençoe e esteja com todos nessa semana, hoje e sempre. Descarta não. Encerra aí.